5, falando sobre o que basicamente vocês cantaram aqui a noite toda, falando sobre tempestade, falando sobre o Senhor no comando de todas as coisas. E aí eu sentadinho aqui ouvindo, disse: entendi, Senhor, entendi. Então vamos para esse texto, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou-se e fez-se grande bonança. Por gentileza, assente-se. O tecladista, eu pago ele depois para ficar aqui tocando teclado. Então, onde está o tecladista aí? Se saiu, encontra ele. Uma das práticas que, de maneira muito costumeira, quem é pai vai se especializando, é exatamente a prática de contar histórias, boas histórias. E em um determinado dia eu estava contando uma história para os meus filhos e houve um clique exatamente para esse texto a partir daquela história. Eu quero contar aqui para vocês inicialmente ela. Conta-se uma história de que um mestre, juntamente com seu discípulo, estavam caminhando pelas aldeias, pelas fazendas de determinada região, e então eles chegam em uma localidade, casa de madeira, já surrada, muito velha, os palanques já quase todos daquela fazenda, apodrecido, precisavam de um conserto. E no pasto, uma vaquinha muito magrinha estava lá no pasto, e eles chegam naquela localidade. São recebidos, crianças estão brincando no pátio, sem camiseta, algumas sem roupa, peladinhos, como vieram ao mundo, ranhentos, brincando pelo pátio. Eles chegam, mas aquela casa os atende muito bem. A família consegue dar a eles um copo de água, um pão já velho, mas eles mesmo assim se alimentam. E aí eles ouvem um pouco da história que o que mantinha aquela família era exatamente aquela vaquinha magra que estava lá no campo, pastando, e o dono daquela casa falando ao mestre e ao seu discípulo: a gente vive do leite que essa vaca nos oferece, a gente pega e parte do leite nós vendemos, outra parte nós fabricamos um queijo e vendemos aqui na comunidade, e é disso que nós vivemos. Quando o tempo de conversa, de visita encerra, o mestre está indo com o seu discípulo, já distante da casa. Então o mestre olha para o discípulo e diz: pegue aquela vaquinha e joga ela no despenhadeiro. O discípulo olha e diz: o senhor entendeu, né? Que é essa vaquinha que mantém essa casa. Entendi. O senhor também entendeu que é ela que traz o sustento para essa família. Entendi. E você entendeu que é para jogar a vaca no despenhadeiro? O discípulo, sendo discípulo, vai, pega aquela vaca, joga no despenhadeiro e os dois saem correndo. Mas o discípulo fica com aquilo na cabeça: gente, nós vamos levar uma família à falência. Eles vão vender tudo, senão vão morrer de fome. Os anos passam, o mestre morre, o discípulo assume o lugar do mestre. E depois de muitos anos, ele está passando exatamente pela mesma região, e ele lembra do acontecimento. Ele agora pensa: eu vou passar por aquela localidade, eu quero saber que fim teve aquela família. Provavelmente morreram de fome, ou precisaram se mudar, mas eu vou chegar lá. E conforme ele foi se aproximando, ele percebeu que aquela casa de madeira não existia mais. Havia um sobrado muito bonito. Conforme ele foi chegando, ele percebeu que os palanques eram novos, uma cerca nova, e quanto mais ele se aproxima, ele percebe que tinha umas Hilux lá,
naquela fazenda, umas máquinas agrícolas ali, e ele pensa, eles tiveram que vender, mas eu vou chegar mesmo assim. Ele chega, bate, aí um homem forte, bonito, um jovem, sai e diz, pois não, ele diz, então, eu estive passando por aqui há uns 10 anos atrás, e morava aqui uma família muito pobre, numa casinha de madeira, provavelmente vocês compraram essa localidade, essa fazenda, mas eu queria saber que fim teve essa família. Aquele jovem, bonito, forte, diz, não, a gente não vendeu não. Se o senhor esteve aqui há 10 anos atrás, então provavelmente eu era um dos moleques que estava por aqui brincando. Como assim? Então, inclusive eu estou lembrando do senhor agora. E o seu mestre estava junto, não estava? Estava junto. Então, logo depois que vocês saíram, uma fatalidade aconteceu aqui. Não sei se você lembra, nós tínhamos uma vaquinha que fornecia leite, que a gente vendia, fazia um queijinho, vendia o queijo, e depois que vocês saíram, eu acho que ela se aproximou muito do despenhadeiro e caiu. O discípulo olha assim com o olhar arregalado e diz, sério? Nosso pai, quando vê aquela tragédia, diz, gente, não sei o que nós vamos fazer, mas nos dias seguintes ele teve uma ideia. E ele acabou arrendando uma parte da terra para alguns fazendeiros que estavam aqui na região. Aquele arrendamento deu certo. Veio um dinheirinho bom, ano seguinte ele resolveu arrendar uma parte maior da terra. E a partir do 3º ano, nosso velho pai entendeu que agora ele poderia plantar, não apenas arrendar. E a gente começou com esse processo. As coisas foram acontecendo, nós de repente estávamos arrendando as outras terras, comprando maquinários, e hoje nós somos donos de tudo isso que você está vendo aqui. O discípulo entende a proposta do seu mestre daquela época. Aquela tragédia serviu de bênção na vida daquela família. Quando eu olho para Marcos 4, é exatamente esta a realidade que eu entendo a partir desta tempestade. Inclusive eu gostaria de dar um nome para este texto que a gente vai pensar aqui nestes poucos minutos, chamado de Bendita Tempestade. Bendita Tempestade. Quando a gente olha para a narrativa que Marcos está trazendo a nós, existe algumas realidades que elas são muito próprias daqueles que vivem ou que experimentam situações caóticas na vida. E talvez você já de início diria, pastor, eu discordo com a realidade que tempestade é bendita. Eu discordo com a realidade que caos é bendito. Então me acompanhe até o final. A gente inicia exatamente com o versículo 35 desse capítulo. E o texto vai dizer o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para o outro lado. Deixa eu te situar aqui. Jesus está em Cafarnaum, e ele está ensinando durante todo aquele dia. A gente sabe da realidade de um Cristo que, onde estava, as multidões ali estavam, muitas vezes não era pela palavra, era pelo pão, pelo peixe, mas estavam ali. Jesus está ensinando durante todo o dia, e agora ele chama os seus discípulos, e há uma proposta para eles, uma proposta simples. Gente, já estou cansado aqui, a agenda por hoje deu, e nós iremos para a cidade, ou para a terra dos Gerazenos. Só que para isso eles precisavam atravessar o mar da Galileia. O mar da Galileia era um mar muito conhecido dos discípulos, que na grande maioria eram pescadores. Era um mar de águas doces, mais ou menos 14 quilômetros eles precisariam atravessar a mar, ou com o barco. Esse mar, ele era rodeado de montanhas, e em um dos lados está o Monte Hermon, mais ou menos 2.700, 2.800 metros de altura. Em cima do Monte Hermon, frio, ventos gelados. Esse vento gelado descia
E quando chegava no mar da Galileia, com temperaturas de 38, 40 graus, acontecia o que os escritores vão chamar de seismos, grandes tempestades, ventos gélidos com um ambiente quente, tempestade. Esta era basicamente a realidade. Os discípulos conheciam essa realidade. Alguns historiadores vão dizer que mais ou menos 3, 4 vezes ao dia essas tempestades aconteciam. Só que Marcos é enfático em narrar que as águas estavam calmas. Mais do que isso, quem está realizando o convite para que eles deixem a terra de Cafarnaum e vão para a terra dos Gerazenos é o próprio Cristo. Então pensa aqui comigo o seguinte: imagina que Jesus se apresenta lá na sua casa e ele diz o seguinte: ô João, faz sua mudança aí, estou te dando aí basicamente um dia para você fazer sua mudança, encaixotar tudo, coloca nesse caminhão e você vai sair de São José, e a sua mudança é para Blumenau. Pensa comigo, é Jesus que chegou lá, é Jesus, não é a irmã Maria do Coque, não é o irmão João que sobe o monte, é o Cristo. Você se preocuparia? Diz a verdade aí, você ficaria preocupado? Você iria assim para sua esposa dizendo: será, querida? Não sei não. Diz a verdade aí. Gente, se Jesus chegasse lá na minha casa e falasse hoje, lá pelas 11h30 já estaria em Blumenau, falasse: ó, Jairson, reúne tudo aí, tá? Não tem muita coisa, move sob medida mesmo, faz as malas e vai para tal cidade. Que horas o senhor quer que eu vá? Agora, ou eu deixo tudo e eu vou só com a roupa que está no corpo? Porque afinal de contas quem está falando é Cristo. É Cristo. Então pensa comigo, é Jesus que está agora olhando aos seus discípulos e dizendo: vamos deixar tudo aqui e vamos para a terra dos Gerazenos, é para lá que a gente vai, entra no barco e a gente segue. Só que há um grande problema que acontece aqui. Marcos vai narrar que quando eles estavam no meio da travessia, uma grande tempestade os alcança. E aí eu não sei, mas tenho quase que certeza que esse diálogo ele nasce lá no meio dos discípulos, porque afinal de contas tinha alguns arretados, tinha um Pedro da vida meio sanguíneo. Agora imagine esses homens olhando: não faz sentido isso. Quem nos convida para atravessar é Cristo. Não é Marcos, ou melhor, não é Filipe, não é João, não é Judas, não é André que chega para Jesus e diz: ô Cristo, é o seguinte, a sua agenda encerrou aqui em Cafarnaum, é hora de irmos para outro lado. E Jesus: a agenda encerrou, então vamos. Não é isso. É o Cristo que chama os discípulos e diz: a gente vai dar um passeio de barco para o outro lado. E agora os discípulos estão assim, ó: se Jesus deu a direção, se Jesus deu o norte, se Jesus apontou o caminho, logo será a viagem mais incrível da nossa vida. Será assim uma viagem que nós estaremos indo com o barquinho, e as tartaruguinhas vão subir, os peixinhos vão estar pulando, porque afinal de contas nós estaremos debaixo da direção de Cristo. Só que esse texto, ele traz uma grande verdade para nós: obediência a Cristo não é garantia de imunidade às tempestades da vida. Vou repetir: obediência à ordem de Cristo não significa necessariamente uma jornada inteiramente pacífica. Quem dá a agenda não são os discípulos. Quem dá o caminho não é absolutamente nenhum daqueles que estavam com Cristo, é o próprio Cristo. E agora eles estão enfrentando uma situação tão desesperadora que na sequência Marcos vai narrar que eles acreditavam que iriam morrer. Perceba, este é um dos grandes equívocos que muitas vezes nós vivemos na atualidade. Acreditamos que porque fomos alcançados pelo Senhor,
que porque somos igreja de Cristo, porque somos filhos dele, logo nós não enfrentaremos mais dificuldades na vida. E aí a gente vai vivenciando, ouvindo, lendo realidades de um evangelho, um evangelho que é lindo na teoria, mas é péssimo na prática. É o evangelho que a gente ouve dizendo: olha, agora não haverá mais nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E esse é um evangelho de mentira. Basta você ter o primeiro filho e você descobre que a casa nunca mais vai ficar no lugar, que sempre vai ter uma coisa ou outra quebrada ali, porque você tem filhos. Mas o evangelho que vai sendo apresentado a nós é dessa realidade, ou seja, há um checklist, e se você cumprir esse checklist, a sua viagem, será uma viagem tão tranquila. Não terá corona na sua casa, não terá desemprego na sua família, não terá filho fora da igreja, não terá divórcio na família, porque afinal de contas, nós agora estamos vivendo em obediência a Cristo. Só que esse texto ele dá na nossa cara, porque ele vem exatamente nos lembrar de que mesmo eu vivendo em plena obediência ao Senhor, Ele não me isentará das dificuldades da vida. Eu lembro que no período da pandemia, a gente estava atendendo na igreja e de repente uma pessoa, um irmão chega e diz: pastor, eu não concordo com o que eu estou vivendo. Eu fui demitido da empresa, mas eu sempre fui fiel ao Senhor. E aí ele foi trazendo os checklists. Olha só isso, sempre fui dizimista, eu sempre fui ofertante, eu tenho os meus carnês aqui de missão, de rádio, veja tudo isso que eu fiz, eu nunca traí, eu nunca roubei, eu nunca matei. E como que Deus permitiu que agora eu ficasse desempregado? Olhei para ele, eu disse: irmão, também não entendo, eu acho que até Deus se equivocou aí nisso. Provavelmente seu gerente vai lhe chamar, vai dar conta para o ímpio, você vai ficar. Eu só também queria que você me respondesse umas coisas que eu não entendo. Quando a gente começa a ler a história da igreja, e você vai para os primeiros séculos, você encontra uma galera de gente crente, que eu acho que eram muito mais crentes que eu, que não foram poupados não. Aí eu falei para ele: o senhor já ouviu a história de Policarpo? Ele disse: não, Policarpo, não, então. Segundo a tradição, um dos bispos de uma das renomadas igrejas da época, Nero, o imperador, o prende. Ele já estava, o Policarpo, com 86 anos, mais ou menos, cabelos brancos, surrado com o tempo, olhos claros, e Policarpo diz, o Nero diz: Policarpo, se você não negar a Cristo, a gente vai te matar. Policarpo diz: não posso negar. Tradição diz que eles pegam ele e o lançam em um tacho de óleo ardendo, o óleo não faz nada. Nero fica indignado e diz: não, traz ele de novo. Diz Policarpo: se você não negar a Cristo, nós o lançaremos na arena para que os leões te devorem. A história conta que Policarpo olha para Nero e diz: como posso eu negá-lo, se 86 anos ele tem sido fiel a mim? E aí Policarpo olha para Nero e diz: lance-me, para que as bestas feras venham e cravem os seus dentes no meu corpo, e liberem a minha alma para que esteja com ele, mas jamais eu o negarei. O que falar desses cristãos que morreram e Nero os colocava no seu jardim de inverno, pendurado nas cruzes, e deixava eles pendurados durante o dia todo, e à noite então colocava fogo nesses cristãos, e enquanto eles estavam queimando vivos, morrendo, Nero passava dizendo: vocês não são luzes? Já que são luzes, brilhem em meio às trevas.
Aí a gente hoje, em pleno século 21, olha para as dificuldades da vida e diz: Senhor, eu não entendo porque eu estou passando isso. Afinal de contas, eu estou vivendo uma vida de fidelidade a Ti. O que eu venho inicialmente dizer a você nessa noite é exatamente isto. E esta verdade precisa guardar o seu coração. Você vivendo uma vida de fidelidade, o Senhor não te isentará do caos da vida. Só que há uma verdade suprema aqui. Ele nunca prometeu imunidade, mas Ele prometeu nos dar a capacidade de lidar com essas situações. Ele não disse que a depressão sumiria da sua vida, mas Ele te dará a capacidade de lidar com ela. Ele não disse que os problemas da sua casa sumiriam, mas Ele te dará a capacidade de lidar com eles. A gente é apaixonado pelo Salmo 23, sim ou não? A gente ama demais, né? Eu já fiz os meus filhos por obrigação decorarem: ó Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente se deleita nisso. Só que a gente se esquece do verso 4. O verso 4 do Salmo 23, o salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que o salmista está trazendo, a realidade de que nós andaremos por vales de sombra de morte. A gente pega outro texto e o cita de maneira tão intensa. Salmo 91:7, não é? Porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você chega na casa e está lá a Bíblia aberta nesse texto. Só que perceba o contexto desse texto. É incrível eu ter a consciência de que eu estou caminhando e de que eu não serei atendido. Uau, que incrível! Não serei atingido por nada. Só que olha o contexto. Se 1000 estão caindo ao meu lado e 10.000 à minha direita, o contexto em que eu estou caminhando é um contexto de morte, é um contexto de caos, é um contexto de caoticidade. Período do corona, eu li um texto de um teólogo dizendo: talvez o Salmo 91:7 se aplique exatamente à nossa realidade. São pessoas morrendo ao nosso lado, à direita, à esquerda. Só que há uma palavra de Cristo. A primeira palavra dele para as nossas vidas é: a sua obediência não te isentará dessas dificuldades, mas tenha consciência que você não estará sozinho. Há um Senhor que caminha conosco, há um Cristo que nos dá graça, que nos reveste, que nos auxilia, que nos ampara. Há um Cristo que nos dá a perspectiva de como lidar com essas situações. Vamos seguir. Os discípulos estão no meio dessa tempestade. Só que entenda o seguinte: o verso 38 traz uma segunda questão importante demais para a gente. Dá uma olhadinha aí. Jesus estava dormindo na parte de trás, ou dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Gente, os discípulos estavam acostumados com aquela região. Eu morei um tempo em São Francisco do Sul e tinha alguns irmãos que eram pescadores. Irmão Herculano, ele falava o seguinte: pastor, quando eu estou estressado, eu pego a minha bateira, eu entro assim uns 8, 10 quilômetros mar adentro, eu desligo a bateira, eu deito e eu durmo. Falei: você é doido. De vez em quando eu acordo um navio meio próximo do porto, aí eu ligo a bateira e saio. Gente, pescador não tem medo. Às vezes o vento fechava, parecia que o capeta descia lá no mar, estava uma coisa doida, ele ligava dizendo: oh, vamos dar uma voltinha no mar. Eu disse: mas nunca, não tentarás o Senhor teu Deus. Não sei se o anjo que está comigo sabe nadar ou não, porque pescador não tem medo de mar. Imagina esses homens, entraram o mar tranquilo: Senhor, descansa, aqui é a nossa praia, isso aqui está no controle. Como diz a galerinha mais nova, está suci.
o Senhor pode dormir em paz, aí descansa, o Senhor está muito cansado, Jesus, a gente está vendo que o Senhor pregou muito, que o Senhor ensinou muito, que fez muito milagre, aí Jesus, você está cansado, o Senhor precisa descansar, hein? O Senhor precisa de força renovada, Jesus, mas deixa que a gente assume o controle daqui para frente. Quando o vento começa a soprar, e aquele contexto de calmaria dá lugar a uma grande tempestade, eu entendo aqui uma verdade. Jesus estava com os discípulos na embarcação, mas não estava no comando daquela embarcação. E aqui há uma grande diferença. Jesus estava ali com eles, mas não estava coordenando. Escute isso. Isso é algo muito sério para a gente. Nós vamos nos envolvendo na nossa vida cristã e a gente passa a ter uma ideia ao longo dos anos que a gente, quando vem aqui, nós viemos para adorá-lo. E aí quando nós saímos daqui para fora, nós deixamos ele aqui porque agora nós vamos para a vida real. Eu já ouvi, pastor, alguém dizendo o seguinte: olha, a gente vem para a igreja, aqui a gente é submisso a Cristo, aqui a gente adora, mas é que lá fora é outra coisa, lá é o mundo real, aqui é a utopia. E aí nós vamos vivendo essa realidade de um Cristo que nós o aceitamos, aquilo que a gente falou já hoje à tarde, nós o aceitamos como Salvador da nossa vida. A gente quer o Cristo que nos salve, mas não o Cristo que é o Senhor. Então eu quero o Cristo que resolva o meu problema, mas não o Cristo que diga o que eu preciso fazer, porque o que eu preciso fazer eu sei. O que eu quero é o Cristo que resolva o problema da doença, o que eu quero é o Cristo que resolva o problema do dinheiro, mas não que diga o que eu preciso fazer. E aí a gente diz: mas pastor, veja bem, eu já vim à frente, eu já entreguei a minha vida a Cristo, eu já desci as águas, eu já recebi a carteira de membro, eu até deixo o Cristo ir no carona do meu carro, eu nem coloco ele no porta-mala. A grande questão é que Jesus nunca quis ir de carona nas nossas vidas. Eu me lembro muito da primeira vez que o Gabriel chegou em casa depois de um dia de aula, e ele disse o seguinte: pai, o Gabrielzinho de 6 anos, ele disse: pai, eu convidei o meu amiguinho para vir aqui em casa amanhã, eu posso? Você já convidou, por que está pedindo agora para mim? A gente muitas vezes tem essa postura com o Senhor. Nós vamos para a oração e a gente diz: Deus, o Senhor está muito ocupado, não é? A coisa está doida aí nesse mundo, então eu já fiz o meu projeto de vida, a única coisa que eu quero é que o Senhor desça e abençoe o meu projeto de vida. Conhece alguém assim? Senhor, é o seguinte, amanhã eu tenho um negócio para fechar, que esse negócio corra tudo bem, que o Senhor abençoe tudo isso, tira os capetas que vão estar lá, que dê tudo certo, Senhor, é só isso que eu quero. Não, ele não é o Cristo, ele não é o Senhor, aqui ele é apenas um fantoche que a gente está usando para o nosso próprio benefício. E aí a gente precisa lembrar que Deus nunca lidou bem com ordens. Sabia disso? Ele nunca foi muito aquele tipo de Deus que gosta de ser mandado, jamais. Tá, a mamãe dele chega na festa de casamento e diz: ô meu filho, acabou o vinho. Jesus olha para ela e diz: o que eu tenho contigo? É o Deus que não se sujeita às nossas orientações. É o Deus que não se sujeita às nossas exigências. Está um Pedro dizendo assim: não, você não vai para a cruz. Jesus olha para ele e diz: rapaz, para trás de mim, Satanás. Sabe o que a gente aprende aqui? A realidade de que o nosso Cristo, Ele não se submete às nossas exigências e aos nossos propósitos, pelo contrário.
quando Ele nos convida a se tornar discípulos dEle, Ele não diz o seguinte: venha após mim, tome a direção da sua vida e siga-me. Não, ele vai dizer o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, e a palavra dele é exatamente esta: para de ficar desenhando os propósitos da sua vida, e entenda que há um propósito já estabelecido para você. Para de ficar olhando para os seus filhos e dizendo: ó, esse aqui vai ser tal coisa, esse aqui será isso, e a gente vai lutar para isso. Deus está dizendo: ei, ainda quando ele estava no teu ventre, eu já conhecia ele, eu já havia desenhado o propósito de vida para ele. Você agora está querendo definir um propósito para seu filho. E aí entenda o seguinte: as maiores frustrações nossas vêm da realidade de projetarmos o que não deveríamos ter projetado. A frustração nada mais é do que algo que eu projetei e que não aconteceu. E eu projetei com base naquilo que eu sabia, e não com base naquilo que Deus conhece. Aí enquanto eu estou aqui, escute, enquanto eu estou aqui preocupado, como é que vai ser, como é que vai dar, como é que vai ser, Senhor, eu acho que já que o Senhor não veio fazer, eu preciso fazer. Já que o Senhor não está resolvendo, é a gente mesmo que precisa resolver. Aí nós lembramos do Salmo 139, do salmista dizendo: tu me conheces de uma maneira assombrosa, e o Senhor me conhece tão bem que, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, como um líquido gelatinoso, o Senhor já conhecia todos os meus dias. E Ele continua dizendo: e já havia escrito todos os meus dias no seu livro, sem que um desses dias ainda existisse. Sabe o que Ele está dizendo? Para que se preocupar com as realidades caóticas da vida, sendo que há um Deus que já escreveu a nossa história inteira, sendo que há um Deus que nos conhece por completo. Então assim, deixa eu te dar um conselho para a gente quase finalizar já aqui. Não pense que Deus está desinformado com relação às coisas que estão acontecendo na sua vida. Senhor, eu preciso pagar umas penitências aí, para que o Senhor olhe para mim, ou melhor, para que o Senhor saiba que eu estou vivendo umas coisas estranhas aqui, que eu acho que o Senhor não sabe ainda. Deus está dizendo: ainda antes que você nascesse, quando você estava ainda no ventre da sua mãe, eu já te conhecia por completo, e eu já tinha escrito a sua vida no meu livro. Então vai um conselho para você: não queira ensinar a Deus o que Ele precisa fazer, porque Ele já sabe. Não queira dizer para Deus como Ele precisa agir com o seu filho, porque Ele já sabe. Não queira dizer para Deus como Ele precisa converter o seu cônjuge, porque Ele sabe como. Está aqui os discípulos no controle. Agora olha a sequência. Vou pular aqui umas duas partes para a gente fechar. Verso 39. Eles acordam Jesus, e então Jesus se levanta e fala duro com o vento, fala duro com o mar, e diz: acalme-se. O vento se aquietou, aquiete-se, e tudo ficou calmo. Se coloque de pé. Escute, olha aqui para mim, escute. Aqueles homens tentaram de todas as formas resolver o problema da tempestade, sem êxito.
Um outro escritor vai dizer que eles chegam a Cristo e fala: não te importa que a gente vai morrer? Não, o senhor não se importa. Um outro comentarista diz que quando eles estão acordando Jesus, não era para que Jesus os livrasse, era para que Jesus se acordasse e soubesse do que morreria: afogamento. É mais ou menos o seguinte: já que nós vamos morrer, o senhor vai se acordar para morrer junto, sabendo do que morreu. Agora, sabe o que eu acho incrível? Olha aqui para mim. É estes homens juntando com baldinho a água e jogando. Não sei se era com balde, não sei se era encharcando um pano, torcendo lá fora. Só que o texto traz a realidade de que quanto mais eles trabalhavam com exaustão, mais o barco mostrava que ia afundar. E Jesus estava dormindo. Faz uma pergunta para quem está do seu lado aí. Onde Jesus está no barco da sua vida? Pastor, Jesus está no barco da minha vida. Ok, ele está como? Como? Ele está assim amarrado no mastro e você está dizendo para ele: Senhor, é assim que precisa ser feito. Está dormindo, Senhor, pode ficar dormindo aí, o mundo está cheio de problema, então um a mais para o Senhor, não, deixa que eu resolvo. Ou a gente está disposto a chamá-lo para nos auxiliar. Sabe o que eu acho incrível? É que esses homens estão exaustos, e eles vão descobrir que aquilo que eles acreditavam estar no controle, eles nunca estiveram. Às vezes a gente acredita que está no controle. A gente acredita que está no controle da vida, no controle da família, no controle do trabalho. A gente acredita. Você nunca esteve no controle de nada. Não, pastor, eu estou no controle. Garanta que você vai levantar vivo amanhã. Garanta para mim. Essa tempestade humilha esses homens, mostra que eles são impotentes para lidar com aquilo. Agora escute, mas quando eles chamam Cristo, Jesus não pega no balde. Não vejo Jesus dizendo: dá uma bacia aí, deixa eu ajudar a pegar essa água e jogar para fora. Eu não vejo Jesus dizendo: vamos ver se tem outro barquinho por aqui para que venha e nos ajude. Há apenas 2 frases e 4 palavras. Há um Cristo que se levanta em meio a um caos, e Ele diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E o texto diz que houve grande bonança. Eu não sei as realidades que você está vivendo, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor me trouxe aqui para dizer isso a você. Pare de lutar com as suas forças. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade e descanse no cuidado dEle. Entenda que estes desafios que você está vivendo não serão resolvidos na força do seu braço, não será resolvido no quanto você ora, não será resolvido no quanto você consagra, não será resolvido no quanto você paga qualquer tipo de penitência. Será resolvido quando você de joelhos dizer: Senhor, minhas forças se foram, mas eu sei que o Senhor continua no domínio de todas as coisas. Incline sua cabeça e feche seus olhos por um momento.